sou a professora Elaine Borges e seja bem-vindo a mais um Momento da Dica. Hoje, para finalizar as nossas dicas, elegi mais 3 dicas muito importantes que eu espero que possam ajudá-lo a ter sucesso na segunda fase, tá? Então vamos lá. Primeira dica. Vamos falar mais um pouquinho da formatação, do destaque jurídico, da estética no dia da prova, tá? Então, a primeira coisa que eu quero salientar é a questão da estética, tanto nas questões práticas quanto na peça prático-profissional, tá? Então, eu quero ler aqui um dos tópicos do edital oficial da OAB. Olha, diz o seguinte, eu vou ler só o trecho que nos interessa. Será desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapasse a extensão máxima permitida. O examinando deverá observar atentamente a ordem de transcrição de suas respostas quando da realização da prova prática profissional. Aquele que não observar tal ordem de transcrição das respostas, assim como o número máximo de páginas destinadas à redação da peça prática profissional e das questões discursivas, receberá nota 0. Vedado qualquer tipo de rasura e ou adulteração na identificação das páginas, sob pena de eliminação sumária do examinando do exame. Então, muito bem, esse ponto é muito importante. Presta bem atenção. Eu sempre gosto de frisar. Com mais de 25 anos, ministrando aulas no exame de ordem, eu sei tudo o que vai ou o que pode acontecer com você. Já participei de todas as situações, né? Imagine aí em 25 anos, quantos alunos eu já ministrei aulas. Então, todas as histórias, as mais inusitadas, eu já tenho conhecimento, né? Então, eu até inclusive brinco. Eu costumo falar no dia do exame, na hora da prova, eu falo pro meu marido, eu olho no relógio e falo, olha, agora é a hora de ir no banheiro. Agora é o horário do candidato ir no banheiro. Eu sei até o momento que você vai ter vontade de ir no banheiro. De tanta experiência no exame de ordem, né? Então, eu já vi vários casos em que os alunos eram super bem preparados em direito penal, em processo penal, verdadeiros experts em legislação especial. E formataram, fizeram a peça certa, colocaram destaques jurídicos, boa argumentação, tá certo? Mas, essa aqui é uma folha da questão prática, mas serve como para você ter uma visão do que eu vou explicar. O que aconteceu? O candidato, na hora de formatar a peça, ele ultrapassou a linha do cabeçalho, escreveu acima do cabeçalho, no caderno de texto definitivo. Ele ultrapassou o rodapé, queria escrever mais, ultrapassou o rodapé. Ultrapassou margem, já teve quem ultrapassou a margem direita, a margem esquerda. Estética é fundamental, o edital está avisando, se você ultrapassar, escrever, aí, ou então, errou, aí muda, quer mudar o número da página, rasura, você será eliminado. Então, estética, essa é a minha primeira dica de hoje. Estética é fundamental. E eu quero dar essa dica principalmente para aqueles que acham que são a última bolachinha do pacote de bolacha, entendeu? Ele entende que ele é o expert
não tem questão jurídica que ele não saiba responder, não tem terminologia técnica que ele não saiba usar, ele é um expert. Aí chega na hora, tem tanta confiança que acaba esquecendo desses detalhes e começa a fazer uma peça totalmente equivocada, no sentido de estética mesmo. Faz uma coisa toda, aí começa a escrever, quando chega lá, por exemplo, na peça, na última lauda, faz tudo espremido, porque não tem como pôr justiça, data e local, depois PP, que quer dizer por procuração, passar o traço e escrever advogado embaixo, OAB barra reticências, número reticências, né? Não consegue fazer isso, faz tudo espremido, né? Então, tem que tomar cuidado com isso, tem que administrar bem o número de linhas, as laudas, não pode ultrapassar a linha do cabeçalho, não pode ultrapassar a linha do rodapé, margem esquerda, direita, tem que ser dentro da folha, com estética. A sua peça ela é feita à mão, mas tem que parecer que saiu de um computador, entendeu? Estética perfeita, letra super legível, eu sempre pego no pé nisso, inclusive no meu curso, como vocês sabem, embora ele seja um curso online, eu desenvolvi uma plataforma onde o candidato manda os exercícios feitos à mão, em folhas que simulam a prova da ordem. Então, nas minhas aulas, todas as aulas, tanto as aulas em sala de aula, em videoaulas, o aluno ele recebe as folhas de prova, eu monto a linha de raciocínio, eu explico como achar a matéria jurídica do problema, aí eu dito a peça integralmente, começo, meio e fim. Eu dito integralmente, eu ouso dizer para o candidato, use o meu estilo, né? Porque muitas vezes o professor fala, olha, ensina a linha de raciocínio e fala, olha, você agora use o seu estilo. Que estilo? Você não tem estilo nenhum, muitas vezes nem fez estágio. Então pode usar o meu estilo, porque há mais posso dizer que há 28 anos eu peticiono dessa forma para delegados, para juízes, para desembargadores, para ministros. Eu e muitos advogados militantes na área criminal, advogados renomados, inclusive. Eu tenho inclusive um livro de prática penal, como requerer do inquérito policial até a mais alta corte brasileira, tá? Então, eu dito todas as peças integralmente, então o candidato ele aprende a raciocinar, aprende a montar linha de raciocínio, aprende a localizar a resposta jurídica, aprende a colocar o destaque jurídico e aprende a redigir com linguagem forense e técnica forense, porque eu dito todas as peças, né? Aí, muito bem. Fora essa peça, ao término de cada aula prática, eu tenho 3 módulos, dá um total de, só para você ter noção, dá um total de 76 peças práticas redigidas pelo aluno e mais de 34 questões práticas redigidas pelo aluno, tá? Todas supervisionadas, tá certo? As supervisionadas, as que eu dou em aula, ele recebe, ele anota nas folhas que simulam a prova e depois ele ainda recebe ela totalmente digitada para ver se anotou certo, né? E recebe um exercício. Neste exercício, então ele vai fazer, os meus exercícios são praticamente simulados da OAB, fora os 2 simulados que eu dou realmente com a prova da FGV OAB, eu dou cada exercício, ele recebe a folha como se fosse a folha do caderno definitivo, tá? E ele pode fazer à mão e manda do computador dele para o computador do nosso curso, né, para a plataforma do nosso curso, feito à mão. E eu corrijo com riqueza de detalhes. E quem é meu aluno sabe disso. É uma correção. Outro dia um aluno até escreveu, professor, eu não acredito que a senhora está corrigindo, que seus assistentes estão corrigindo desta forma, tão rica em detalhes, dando informações técnicas, jurídicas,
Não é só aquele negócio melhore a letra, não. Você errou o fundamento, é dito qual é o fundamento, explica-se o fundamento dentro da argumentação jurídica, quer dizer, é perfeito. Tá? Então, eu tenho esse cuidado, como eu recebo as peças, todas as peças dos meus alunos à mão, né? Via online, do computador dele para o site do nosso curso, eu tenho todo esse cuidado de olhar a letra, olhar essa questão de não ultrapassar a margem esquerda e direita, cabeçalho e rodapé, letra super legível. Isso é importante, todo mundo frisa isso e é importante. O examinador tem um número grande de peças para corrigir. Você acha que ele vai ficar lá se esforçando? Será que isso é um A, isso é um T, isso é um B? O que é isso? Não entende nada, aquela peça toda feita de garranchos. Não, letra legível, usando a caneta permitida, né? Eu tenho até preferência pela caneta preta, de tinta preta, que é melhor, fica mais claro ainda, né? Mas pode usar azul também. Tem que ter estética perfeita, destaque jurídico. Você tem que usar a inteligência. Não pode, é proibido levar régua. É proibido. É proibido levar borracha. É proibido levar corretivo. É tudo proibido. Então, você vai escrever? Pensa antes de escrever. Tem que pensar. Dá tempo de pensar. Né? Não sabe uma palavra? Não sei se é com X, com Y. Muda a palavra. Uma outra que você entenda, sabe a grafia correta, né? Estética, o candidato tem que ter criatividade, né? Passa aquele traço todo torto, não pode usar régua, mas, você não está levando o código penal, código de processo penal, põe o código aqui, e faz o traço. Estética, vai grifar o destaque jurídico, põe o código, o grifo destaque jurídico, né? Então, procure fazer uma peça realmente com requinte de detalhes, né? Deixa bem claro o que é o tópico número 1, tópico número 2, tópico número 3. Use as terminologias jurídicas, apelante, recorrente, uma queixa-crime, querelado, querelante, enfim. Use a terminologia técnica correta, argumente com força na lei e tenha uma estética perfeita. Procure fazer uma letra super legível, né? Só o fato de você usar o código para passar o risco da assinatura já mostra sabe, isso já vai chamar atenção, porque todo mundo faz tudo torto. Não pode levar régua ou pastel. Conhece o candidato pastel? É aquele que adora sair frito do exame. Não é o meu aluno, graças a Deus. Né? Pode usar isso para fazer o traço? Pode, esse livro é permitido. Pode usar. Né? Você está usando um livro permitido, pode passar o traço. Né? Por exemplo, quando tem procuração nos autos, tecnicamente correto é PP. P. Passo o traço, advogado, quer dizer por procuração. Você tem que demonstrar conhecimento técnico e jurídico, né? Você tem que demonstrar que você conhece. Vai postular o alvará de soltura? Tá certo postular o alvará de soltura? Tá certo, mas fica melhor postular o alvará de soltura clausulado, né? Se por causa de algum motivo ele não for possível soltá-lo. Alvará de soltura clausulado é a forma correta de se postular o alvará de soltura. Se eu postular só o alvará de soltura, vou ser reprovado? Não! Mas eu estou dando alguns detalhes técnicos, tá certo? Então, essa é a minha primeira dica, ainda estou na primeira dica, tá certo? Estética é fundamental. Pense antes de escrever. Escreva com letra legível. Faça uma formatação clássica. Coloque destaques jurídicos. Argumente. Use as 150 linhas para produzir a peça. E muito cuidado para não rasurar páginas, porque você será eliminado.
ou ultrapassar margem esquerda, direita, cabeçalho, enfim, tem que ser dentro da... A mesma coisa se aplica à questão prática, né? Tem que ser bem, com estética perfeita, mas a questão prática nós vamos falar daqui a pouco, tá certo? Então, a minha primeira dica deste momento da dica de hoje é com relação à formatação da peça e das questões com relação à estética e argumentação jurídica, palavra, demonstrar conhecimento, tá? E pense antes de escrever. Você pode até tirar nota 0, ou então ser eliminado. Aí não adianta nada ser expert em direito penal, processo penal, e ser eliminado porque ultrapassou a margem, rasurou a página lá, vou por aqui, página 3, tá eliminado, tá aqui. Não pode rasurar a numeração da página, não pode se... É como se você estivesse até se identificando, tá? Então, muito cuidado com isso. Essa é a minha primeira dica. A segunda dica é com relação às questões práticas. Eu expliquei num outro momento como encontrar a solução jurídica com rapidez e eficiência consultando os índices alfabéticos remissivos. Claro que no meu curso eu explico isso com riqueza de detalhes, é uma explicação minuciosa. Aqui são dicas, né? Aqui o momento é de dar dicas rápidas. Então, isso que eu expliquei para vocês do índice alfabético remissivo, em aula, o meu aluno, ele sabe olhar o Código Penal de trás para frente, sem estar carnavalesco, sem precisar anotar nada. Ele aprendeu a manusear os índices e através dos índices ele chega rapidão na resposta, eu garanto, tá certo? Então eu expliquei como usar o VAD e o Código Penal e o Código de Processo Penal para responder à questão jurídica da peça prática profissional. Vamos falar agora como solucionar a questão jurídica da questão prática. É a mesma coisa, até mais simples, porque como eu falei num momento anterior, a peça você tem que montar uma linha de raciocínio, você tem que ler bem o problema extenso 3 vezes, né? Aí tem que montar uma linha de raciocínio. Aí qual é a peça, qual é o endereçamento, na solução em destaque jurídico você vai anotar todos aqueles termos que chamam atenção. E aí, por estes termos, você vai pesquisar no índice alfabético remissivo, aí vai procurar os destaques jurídicos, vai ver a fundamentação final e vai elaborar a peça. Na questão prática, a coisa é mais fácil, é mais rápido. Né? A questão está falando muito... Eu vou pegar um exemplo aqui, até que eu trouxe, do 16º exame da OAB. Tá? Caiu essa questão aqui, eu não vou ler a questão, mas só para você saber como esse mecanismo dos índices alfabéticos, eles funcionam, tá? Então, eu tenho aqui uma questão que caiu no 16º exame, onde tinha a pergunta, depois responder a alternativa a letra A e a letra B, tá? Aliás, vale aqui frisar, com relação à questão prática, quando você for responder sobre a letra A, você tem que mencionar A, e aí começar a resposta, tá? Procure sempre deixar 2 dedos, mais ou menos, de parágrafo para responder a questão prática. E sempre identificar letra A, agora é a resposta da letra A, depois a resposta da letra B, depois a resposta da letra C. Se a questão suscitar letra A, letra B, inciso 1, às vezes tem 1 em romano, para você responder determinada coisa. Depois 2 em romano, para você responder outra questão. Dentro da mesma questão, você vai pôr inciso 1, inciso 2, sempre deixando bem claro qual é a letra, qual é o inciso e procurar sempre usar um parágrafo de aproximadamente 2 dedos, tá certo? Muito bem. Essa questão aqui, tinha a letra A, a letra B. A letra A, a situação, rapidamente, porque aqui é o momento da dica, tem que ser rápido, mas só para você entender,
envolvia o seguinte, duas pessoas cometeram um crime de injúria contra uma terceira pessoa, tá certo? E o querelante, ele perdoou um dos querelados. E aí a pergunta mencionava o que ia acontecer com o outro. Né? Primeiro eles perguntavam qual era o crime. Era o crime de injúria, visto que eles só simplesmente lançaram, você é ladrão. Né? Para ser calúnia, tem que especificar, não basta falar que é ladrão, tem que especificar, é ladrão porque furta galinhas do galinheiro do Valdemar todas as noites e o galinheiro fica na rua tal, número tal, e, né, tem que trazer detalhes para configurar o crime de calúnia. Nessa questão eles só falaram ladrão, tá certo? Então, a letra A era qual crime eles cometeram, e era para colocar o crime de injúria e explicar justamente isso, que não houve uma especificação para se configurar calúnia, por exemplo. E a segunda questão é o que ia acontecer com aquele que não recebeu o perdão. E muitos candidatos tropeçaram nessa questão, quando a questão era hiper simples de resolver. Bastava chegar lá, encontrou o perdão, leu, mencionava o artigo 106, que matava a questão. Falava que se estendia ao outro. Pouco importa se o querelante não perdoou o outro. Se ele perdoou um, estendia para o outro. Então isso estava aqui na resposta. Estava no índice alfabético remissivo, era só procurar a questão referente ao perdão. Procurou a palavra perdão, achava todos os artigos que o gabarito oficial exigia. Estavam lá. Tanto de processo penal como de direito penal. Estava tudo lá. Então, o índice, a mesma coisa, a questão, você vai ver qual é o tema da questão. É um tema de processo penal. Vai no índice remissivo alfabético do Código de Processo Penal. Procure o tema. Lá você já vai ter um direcionamento. Está tratando de matéria de direito penal. Procura o tema. Lá você vai, no índice alfabético remissivo do Código Penal, você já vai encontrar. Tá? Então, para responder as questões práticas, também basta você pesquisar nos índices alfabéticos remissivos. Não achou nada, você passa para o índice sistemático e você vai encontrar a resposta, tá certo? Então, esta é a minha segunda dica. Com relação à questão prática, você vai ler 3 vezes a questão prática, vai responder na ordem certinha, né? Peça prática, resposta da questão número 1, resposta da questão número 2, 3, 4. Se tem letra, tem que colocar, seguir a estética e fundamentar bem, consultando sempre os índices alfabéticos que você vai chegar na resposta, tá certo? E a minha terceira e última dica. A minha terceira e última dica é com relação a uma questão que está também no edital oficial da OAB, tá? Eu já frisei, mas eu quero frisar de novo, porque, como eu disse, isso ocorre muito. O candidato, ele começa a responder questão prática no rascunho e quer fazer a questão inteira. Não, depois eu passo a limpo para não cometer erros, né? Ou a peça prática profissional, tá? Então, tem um tópico aqui que fala sobre o caderno de rascunho e sobre o caderno de texto definitivo. Eu só vou ler, eu pincei os pontos que nos interessam, tá? Então eu falo, o caderno de texto definitivo será o único documento válido para a avaliação da prova prático-profissional, tá certo? Então só vale o que está no caderno de texto definitivo. Eu tô falando isso porque você que está prestando o exame pela primeira vez,
tem dificuldade nessa questão dos cadernos, né? Então, o que é que vale? É o caderno de texto definitivo. Não adianta você ter feito uma peça maravilhosa no rascunho, ninguém nem vai dar bola para esse rascunho, ele é desprezado. Não adianta ter feito uma questão prática super bem fundamentada no rascunho. Não tem validade. O que vale é o caderno de texto definitivo, tá certo? Ainda continuando, outro ponto referente ao caderno de rascunho. Em hipótese alguma, haverá substituição do caderno de texto definitivo por erro do examinando. As provas prático-profissionais deverão ser manuscritas em letra legível com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, tá? Então, errou o caderno, você estará reprovado, eliminado, tá certo? E normalmente eu dou 3 dicas no momento da dica, mas agora eu quero dar a 4ª e última dica antes da prova prático-profissional, que é a seguinte: cuidado com as dicas que falam por aí. O candidato, ele escuta, olha, não vai cair alegações memorial, defensório, não vai cair, porque caiu no exame anterior e não estuda. Reprovado, pode cair de novo. Olha, o professor fala, vai cair apelação. Eu acho que vai cair apelação, eu entendo que vai cair apelação. O candidato fica com aquilo na cabeça, ele lê o problema, ele enxerga uma apelação. Tudo errado. Tudo errado. Eu quero contar para você, ninguém sabe qual é a peça que vai cair. Para com esse negócio, parece jogo de loteria esportiva, sabe aqueles matemáticos que fazem probabilidade? Você tem que estar preparado para o que der e vier, para produzir um simples requerimento ao delegado de polícia, ao recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. Tá entendendo? Então para com esse negócio, essa peça nunca caiu, essa peça não cai, porque na prática não usa... isso tudo são dicas furadas. E eu preparei o meu aluno para o que der e vier. Ele sabe fazer de um simples requerimento ao delegado de polícia até o recurso extraordinário para o Supremo, com a preliminar de repercussão geral, enfim, como é feito na prática. E você deve estar preparado para qualquer coisa. Esqueça essa dica. Aí pode cair apelação, mas de repente você fica com isso na cabeça, se lê, não é apelação, é outra coisa. Mas você tá tão... mas o professor falou que é apelação. É chutômetro, ninguém sabe. Aí acerta, olha, tá vendo, acertei a peça. Eu tô nessa há mais de 25 anos. Ninguém sabe qual é a peça. Você tem que estar preparado para o que der e vier. Tá certo? Todas as peças são importantes e qualquer uma das peças que está mencionada no anexo 2, inclusive habeas corpus, pode cair, que eu já ouvi essa besteira, habeas corpus não cai mais. Olha lá, mas lá no edital tá ações mandamentais, ações de impugnação. Então pode cair mandado de segurança, pode cair revisão criminal, pode cair habeas corpus, pode cair. Aliás, quando a ordem não quer habeas corpus, ela até frisa na questão que ela não quer habeas corpus. Mas isso não quer dizer que não cai mais. Você tem que estar preparado para tudo e ter certeza que está fazendo a peça correta. Então, muito cuidado. Essa acho que é a dica mais importante. Concentre-se na hora de fazer a sua prova, a peça prático-profissional e as questões práticas. Concentre-se em raciocinar para ver o que realmente a banca examinadora está exigindo de você. Esqueça essas dicas. Esqueça essas dicas, já caiu, não cai mais, já cansou de cair a mesma peça 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Ou cai uma vez, cai daqui 10 exames, tá certo? Então o mais importante é se concentrar e ir preparado para formatar qualquer peça prático-profissional e responder qualquer questão prática. Eu desejo a todos sucesso. Eu creio, você é mais que vencedor. Até mais!